O caso de corrupção da Forestalia envolve o Ministério da Fazenda da vice-presidente do governo, da ministra da Fazenda de Pedro Sanches, Maria Jesus Montero. Vamos começar. Muito boa noite a todos e bem-vindos a mais uma edição de Medidas Cautelares. Agora que já passaram as eleições de Castela e Leão, chegou o momento de falarmos do que é nosso. Falar de corrupção, porque a verdade é que, infelizmente, na Espanha temos de sobra. E não passa um dia sem que tenhamos que falar de notícias e informações relacionadas à corrupção. E hoje temos uma informação exclusiva que vamos revelar aqui em Medidas Cautelares e que afeta nada mais, nada menos do que a vice-presidente do governo e ministra da Fazenda de Pedro Sanches, Maria Jesus Montero. O ministério dela aparece totalmente envolvido no último caso de corrupção que conhecemos, que é o chamado caso Forestalia, o da corrupção verde das energias renováveis. Fiquem até o final do vídeo porque, como sempre, vocês vão gostar muito dessa informação e, além disso, vamos compartilhar na tela para que vocês possam acompanhar de casa, como sempre. Atenção, aí está a foto onde podemos ver duas das protagonistas dessa história. Porque de um lado temos Maria Jesus Montero, a ministra da Fazenda, Maria Jesus Montero, vice-presidente do governo, e do outro lado quem também foi vice-presidente do governo e ministra da Transição Ecológica, Tereza Rivera. Porque as duas aparecem completamente envolvidas nesse caso de corrupção, a corrupção verde, a corrupção das energias renováveis. O caso Forestalia envolve o Ministério da Fazenda de Maria Jesus Montero por meio da empresa pública. O caso Forestalia está integrado na Sociedade Estatal de Participações Industriais, CEP. A CEP é uma entidade pública vinculada ao Ministério da Fazenda. Pois bem, o Juizado de Instrução número 1 de Teruel investiga, neste caso Forestalia, supostos crimes de prevaricação administrativa e ambiental, corrupção, lavagem de dinheiro ou pertencimento à organização criminosa. No âmbito deste processo, há 2 semanas foi preso o presidente da Forestalia, Fernando Samper, e outras 5 pessoas. Entre elas estava o ex-alto funcionário do Ministério para a Transição Ecológica, então liderado por Tereza Rivera. Por isso digo que ela também é protagonista. Esse homem é Eugênio Domingues e também foi preso um tabelião da região. Pois bem, de acordo com um relatório da Unidade Central Operativa de Meio Ambiente da Guarda Civil, vocês já sabem, o COMA, não UCO, mas o COMA, porque acrescenta meio ambiente. No final, registrado no processo do caso Forestalia, ao qual tivemos acesso em medidas cautelares e liberdade digital. Os depoimentos de vários funcionários descrevem de maneira coincidente o procedimento habitual e regulamentar para a atribuição e avaliação de projetos de energia renovável na Subdireção Geral de Avaliação Ambiental, que estava à frente dela, então, o tal Eugênio Domingues. É preciso dizer que a estrutura interna da subdireção era organizada em equipes de trabalho. Cada equipe era liderada por um conselheiro e composta por 2 ou 3 técnicos funcionários. Opcionalmente, e a critério do conselheiro, podia-se contar com o apoio de pessoal da empresa pública, Traxatec, como assistência técnica. Pois bem, Eugênio Domingues, ex-subdiretor-geral de avaliação ambiental e ex-alto funcionário de Tereza Rivera no Ministério, é a figura central, segundo a UCOMA, na trama descrita pela quase totalidade das testemunhas. Diversos depoimentos o apontam como o responsável por se atribuir a si mesmo. A totalidade dos projetos de energias renováveis apresentados por promotores pertencentes ao Grupo Forestalia, uma prática considerada extraordinária. Ele é acusado de ter criado um sistema de tramitação paralelo, encaminhando esses processos para a empresa pública Traxatec para serem avaliados sob sua supervisão direta. A UCOMA destaca, por sua vez, que a Forestalia é a empresa promotora de projetos de energias renováveis, que, conforme se depreende do conjunto das decisões e declarações, é a principal e quase exclusiva beneficiária das supostas irregularidades processuais investigadas. Os depoimentos apontam que seus processos recebiam um tratamento diferenciado e privilegiado.
Por sua vez, a Trachatec é uma empresa pública cuja função original, segundo a UCOMA, era prestar assistência técnica não obrigatória às equipes da Subdiretoria Geral de Avaliação Ambiental. Seu papel foi transformado sob a direção de Domingues, ou seja, o ex-alto funcionário de Teresa Rivera. A Trachatec deixou de ser um apoio opcional para se tornar a ferramenta central para processar os projetos do Grupo Forestalia. A testemunha Pablo Fonte qualificou a equipe da Trachatec, que servia a Domingues, com a expressão guarda pretoriana. Guarda pretoriana, importantíssimo. Esses técnicos externos emitiam os relatórios que, às vezes, chegavam a Domingues. Esses eram contatados para sua assinatura, consolidando um circuito de trabalho fechado e alheio aos controles internos. Pois bem, segundo a Guarda Civil, a criação de uma via paralela de tramitação é um dos pontos com maior corroboração testemunhal, o que sugere um modus operandi consolidado e notório. Devido ao boom das energias renováveis, a maioria dos projetos do Grupo Forestalia era atribuída diretamente à Trachatec. A tramitação era realizada sob a direção e supervisão exclusiva de Eugênio Domingues, excluindo completamente a participação dos conselheiros e dos técnicos funcionários do Ministério da Transição Ecológica. Ou seja, como essa empresa pública Trachatec, que depende do Ministério da Fazenda de Maria Jesus Montero, se transformou em uma peça-chave para o funcionamento desse esquema de corrupção verde, esse esquema de corrupção da Forestalia. E suponho que vocês devem estar pensando, Trachatec, de onde conheço esse nome? Agora vou dizer de onde vocês conhecem Trachatec. A empresa pública Trachatec já parece envolvida no esquema Coldo, inclusive por ter contratado em 2021 a prostituta do ex-ministro dos Transportes, José Luiz Ábalos. Jéssica Rodrigues foi identificada internamente como a sobrinha do ministro, a sobrinha de Ábalos. Curioso eufemismo. Pois bem, a Trachatec pagou a Jéssica parte de um total de 43.970 euros e 38 centavos que Jéssica também recebeu da empresa pública Ineco, sem ter realizado nenhum trabalho. Ex-chefas e ex-funcionárias da Trachatec denunciaram pressões para fazer vista grossa à contratação de Jéssica Rodrigues, parar de importuná-la com controles de ponto. Inclusive, foram afastadas ou obrigadas a pedir demissão para impedir investigações internas. Isso foi o que aconteceu na Trachatec. A própria Jéssica Rodrigues, em seu depoimento como testemunha no Tribunal Supremo, afirmou que não trabalhou na Trachatec nem na Ineco, mas que recebeu dessas empresas públicas. Não me digam que tem que ser muito esperto para estar em uma empresa pública recebendo durante anos, mas sem trabalhar. Tem que ter uma cara de pau só à altura desse esquema de corruptos, de José Luiz Ábalos, de suas prostitutas, de suas garotas. A verdade é que tudo isso dá pena. Ver como está a Espanha agora mesmo, com a colaboração dessa gentalha. Isso é o que publicamos com exclusividade em Medidas Cautelares e na Liberdade Digital. A verdade é que é uma informação muito importante, porque com tantos casos de corrupção, a gente acaba se perdendo. Fiquem muito atentos a esse caso da Forestalia, porque vamos ver até onde isso vai chegar. Contei outro dia que o caso está sob investigação do Juizado de Instrução número 1 de Teruel. Vamos ver se acaba. Centralizado na Audiência Nacional, porque estão sendo investigados crimes tão graves como o de organização criminosa e nada mais, nada menos do que já aparecem envolvidos vários ministérios, como o Ministério da Transição Ecológica, como o Ministério da Fazenda com a Trachatec. Por isso teremos que ficar muito atentos às próximas informações que surgirem, que, claro, vamos continuar publicando com exclusividade aqui. Em Medidas Cautelares, com Miguel Ángel Pérez, relacionadas com essa corrupção sistêmica do sanchismo na Espanha. Encerramos aqui esta edição de Medidas Cautelares. Muito obrigado pelo apoio de vocês, por estarem sempre aí. Outro dia, consultando as estatísticas do canal, vi que vocês são super fiéis ao canal, que vocês acessam diariamente para ver o que publicamos aqui em Medidas Cautelares. Ou seja, de verdade, muito obrigado por estarem sempre aí,
Sempre digo a mesma coisa para vocês. Vai ter vídeos que vocês vão gostar, outros que vão gostar menos, mas vocês estão sempre aí, incentivando e apoiando essa grande comunidade. Então, de verdade, muito obrigado a todos. Vocês já sabem que podem se tornar sócios, como os escolhidos, por menos de 3 euros por mês, ou como os supremos, por menos de 7 euros por mês. Já passamos de 100 sócios. De verdade, obrigado a todos. E claro, vocês também podem se inscrever no canal. Quem ainda não fez isso, hein? Porque já somos mais de 126.500 inscritos. Ou seja, de verdade, obrigado a todos. Para quem está assistindo ao vídeo e ainda não fez isso, é só clicar, pum, e pronto, você já está inscrito no canal Medidas Cautelares. E também lembro que vocês podem fazer contribuições financeiras via Bizum pelo celular. Cada um contribui com o que pode, quando pode. No número 627556370. O mais importante, como sempre digo, é que essa informação chegue a todos, porque informação é poder. Até breve!